eu quero convidar o Itamar Silva. O Itamar, ele é formado em comunicação social, preside o Grupo Eco na favela Santa Marta, desde 1978, é um ativista social de longa data e tem uma contribuição muito significativa para as discussões sobre favela. Atualmente é conselheiro do Dicionário de Favelas Marielle Franco e do Observatório da Segurança do Rio de Janeiro. Itamar, bem-vindo. Também estamos atentos e atentas para te ouvir. Você tem aproximadamente 10 minutos. Bom, obrigado, Richard. Obrigado a todos. Realmente é muito emocionante eu estar aqui nesse momento com esse painel tão bacana. E, assim, depois de muitos anos na militância, né, do movimento das favelas do Rio, eu digo que eu acumulo alguns momentos históricos na minha vida. Eu acho que esse é um dos momentos históricos para mim, né? E eu explico por quê. Porque toda a nossa luta ao longo desses anos todos, né, pelas demandas e deficiências, né, um pouco nessa articulação do poder público e favela, ela sempre teve um embate muito forte numa dicotomia entre movimento, universidade, pensadores, militantes, e essa é um objetivo que a gente persegue há muito tempo, né? E esse momento aqui agora, ele é tão emblemático, né, dessas possibilidades, né, dessa realização, quando a gente abre esse quadro e pode vislumbrar, né, aqui a academia representada pelo FRJ, a PUC, o ERJ, Fiocruz, SPBC, todas essas entidades, né, com lideranças de favelas históricas e novas lideranças de favela, né, movimento social aqui qualificado, dialogando. Então, assim, eu acho que é um momento muito, muito importante na nossa história de luta, né, e de enfrentamento das desigualdades. Então, por isso, eu fico realmente emocionado e agradeço por estar aqui com vocês. Eu acho que essa nossa articulação, né, que ela tem um elemento muito importante, porque quando estourou a pandemia no Rio e tudo mais, muito rapidamente a gente percebeu como sementes brotando, né, nas favelas, as iniciativas de militantes, ativistas, organizações velhas e novas, fazendo coisa, cuidando do seu território, né? Na ausência de uma ação pública, né, na ausência de uma atuação do poder público, a gente viu uma resposta muito eficaz, muito contundente desses atores locais. E o que me chamou a atenção nesse período é porque eram diversas as possibilidades, os formatos e também a mistura, né, de experiências de militância nesse momento. E também, mesmo a juventude, né, que tinha uma característica muito forte, juventude negra, mulheres, jovens aqui se colocando nesse espaço, mas tinha um elemento que me chamou a atenção, que é o elemento de contestação, mas o elemento de produção de novas formas de incidência, novas formas de discutir a política. Eu acho que isso que permitiu e abriu esse canal que fluiu tão bem, né, nesse diálogo com as próprias universidades. Então, esse encontro, e aí a gente precisa ter, eu chamo sempre atenção para isso, porque são instituições que já têm na sua história toda uma busca de aproximação com os territórios. Se a gente olha para o ERJ, olha para o FRJ, olha para a própria PUC, né, são instituições que, a partir, né, de elementos, de pessoas, né, de recortes dentro dessas instituições, mas que sempre buscaram, ou que já de muito tempo buscam e continuam buscando um reconhecimento da importância do protagonismo dos territórios de favela ou dos territórios de periferia. Então, assim, quando a gente olha aqui e vê, eu vou nominar só como exemplo, mas vê Maivana, vê Marcelo, vê Conca, você fala, bom, são histórias, né? Vê Cláudia, são histórias pessoais, acadêmicas, profissionais,
de pessoas anteriormente comprometidas com essa trajetória. Eu acho que por isso que agora, frente às suas instituições, com algum poder de decisão, conseguem colocar isso em marcha e conseguem produzir esse diálogo tão frutífero que nós conseguimos nesse momento. Então, acho que isso é importante a gente ressaltar, porque todo esse processo de mobilização tem vários aprendizados. Eu acho que esse é um pouco de um diálogo efetivo, uma academia, né, que produz e está realmente vinculada ao reconhecimento das potências territoriais, mas não só, mas é uma academia também que permite, né, essa existência, né, desse elemento negro, desse corpo negro que entrou nesses espaços e agora está produzindo conhecimento também. Então, é muito bacana, em todo esse diálogo, a gente viu vários homens e mulheres, né, vindos de favela, vindo do território da periferia, mas com uma capacidade de produção intelectual, de incidência, e trazendo e carregando com si a forma, né, e o olhar dos territórios de favela, que isso, eu acho que é um elemento que a gente precisa ter um olhar específico, que ele precisa ser ampliado, né? Isso dá resultado, isso é efetivo para a gente enfrentar, como a Anísia está falando, esse tema da democracia, né? A democracia rasgadamente, né, de uma forma mais ampla, democracia dos espaços, democracia que incorpora, de fato, em todas as linhas, esses sujeitos. Então, esse é um ponto. O outro aprendizado também dessa articulação, e que eu confesso para vocês, a mim pessoalmente, foi a possibilidade de um diálogo com o legislativo. Quando a gente iniciou esse processo, né, e que a gente buscou um diálogo com a Câmara Municipal e também com a Alerj, nós fomos cedidos no acolhimento que tivemos, né, no campo da Alerj e a rapidez na construção de instrumento que viabilizou a entrega de recursos para esse processo. Claro que a gente está falando de um recorte muito pequeno ainda na Assembleia, de um número pequeno de parlamentares, mas eu acho que abre um caminho, né? Abre um caminho de incidência, de forma de incidência, que a gente do movimento social não pode perder de vista, né? E aí ampliar essa presença e participação do movimento social organizado, né, com as suas diferentes formas e diferentes manifestações, possa realmente escancarar espaços na Alerj para que a favela tenha um protagonismo. E aí existem leis, existem iniciativas que a gente precisa contribuir para alargar, independente, né, do partido, mas pensando que é um recorte de esquerda aí que a gente precisa fortalecer para poder ganhar espaço. Outro elemento também que eu destaco nesse processo, eu chamo de encontros e reencontros, porque foi fantástico nesse processo todo de articulação do movimento social e esse diálogo com a academia, a gente encontrar antigos militantes que permaneceram na luta, mas que, de alguma forma, a gente estava afastado. E quando você reencontra, você percebe que a luta continuou para cada um de nós, né? E que agora a gente encontrou uma convergência, um ponto que vai potencializar essas iniciativas e essa articulação. E encontro, porque muita gente, ao menos que eu, né, novos militantes, novos formatos de militância, que eu tive a oportunidade de conviver, de dialogar, de seguir juntos. Então, acho que isso é um elemento importante, porque a gente falou muito tempo em fragmentação do movimento social, fragilização do movimento social, o que é verdade, mas também é verdade essa outra possibilidade que já estava acontecendo, mas que essa articulação em torno do combate à pandemia, ela concretiza e permite que a gente possa identificar os elementos positivos para a gente seguir em frente. Então, por isso que eu digo que o dia 10, para mim, é um dia em que ele é um farol, né? Ele é um farol no sentido de que ele foi capaz, né, de produzir com muito respeito e com muito reconhecimento mútuo, né, nas articulações, nas reuniões que a gente fez todo o tempo, houve sempre um respeito muito grande a cada um e a cada uma, né, das representações das pessoas que estavam participando. Eu acho que esse é um elemento bacana que a gente precisa levar com a gente, né, um pouco que a construção coletiva, né, a construção coletiva para a incidência política, ela precisa reconhecer as diferenças, mas, sobretudo,
saber quem são os aliados, né? E confiar nisso para que a gente tenha autonomia de ação. Acho que por isso que esse dia de combate, a gente definiu desde o início de que as ações locais elas deveriam ser autônomas, elas deveriam ser a partir da história e da experiência de cada entidade, de cada liderança, de cada ativista nos seus territórios, o mesmo valendo para os parlamentares. O que a gente exatamente... e aí, nesse diálogo com os parlamentares, foi muito importante dizer que nós fomos ouvidos com muito respeito, né? O que, ao menos, muito respeito verdadeiro, e ouvir, né, o que a gente estava dizendo e responder, né, numa dimensão de fortalecimento das ações locais e da organização desse movimento. Então, assim, é um momento muito importante, realmente, e aí para encerrar, eu digo que, claro que a pergunta é, olha, mas e aí? Né? O estado do Rio é muito amplo, favelas não está só nesse miolo aqui da capital. Houve um esforço bastante grande e efetivo nosso de ampliar, né, essa divulgação. Mas, assim, no limite das nossas capacidades, mas, de alguma forma, a gente chegou até Campos, né, Baixada e tudo mais, mas eu acho que isso é uma experiência semente, que ela precisa ser alimentada e, certamente, ela será apropriada por outros e por outras para poder reproduzir e a gente aprofundar essa capacidade que nós temos de articulação e diálogo na construção, né, do enfrentamento à Covid, no que ela representa, né, de demonstração das desigualdades, né, que é a questão da vigilância sanitária super importante, mas ela também está dizendo um pouco de o quanto, né, quais são muitos os elementos nós precisamos confrontar para realmente ter direito à vida digna nesse Estado, nesse país. Então, assim, obrigado, né, por estar aqui. E é fantástico, né? Eu fico olhando, não vou repetir, eu fico realmente muito entusiasmado com essa possibilidade, né, que a gente construiu até esse momento. Obrigado.